Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam saudáveis, certo? Pessoal, então assim, antes de entrarmos em quarentena, havíamos falado um pouquinho de notícia, um pouquinho de reportagem. Agora a gente vai dar uma reforçada nesse conteúdo, certo? Notícia e reportagem são gêneros textuais, tá? E cada gênero desse tem a sua característica. Então, assim, havíamos falado a respeito de manchete, linha fina, data, autor, o lead, tá? Então, vejam que a manchete é esta parte que está destacada em letras maiores e mais escuras, na parte superior ali da reportagem ou da notícia, tá? A manchete, gente, ela serve para chamar a atenção do leitor, para indicar do que é que vai tratar aquela reportagem ou aquela notícia. A linha fina é um pequeno resumo do que vai ser discutido no corpo da notícia, tá? Então a linha fina, ela faz uma pequena síntese do conteúdo que será abordado. Já a data, ela serve para indicar quando foi publicada, tá? Quando os fatos se deram, para que a gente se localize no tempo. E o autor, aquele que é responsável por verificar a veracidade dos fatos. Já o lead, pessoal, lembram que eu falei para vocês? O lead é o primeiro parágrafo da notícia ou da reportagem e nela nós temos as respostas do que, o que aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu. Então, são 5 elementos que ele traz para a gente. Além do lead, tudo que vier depois do lead, que é o primeiro parágrafo da notícia ou da reportagem, a gente chama de corpo da notícia ou corpo da reportagem, ou corpo do texto, certo, gente? Além disso, nós também temos a foto, que elas têm como função ilustrar o fato que está sendo noticiado. Gente, uma diferença entre notícia e reportagem é que a notícia, ela é produto do momento, ela é retrato daquilo que está acontecendo numa determinada época, diferentemente da reportagem. A reportagem, muitas vezes, ela vai apresentar para nós uma temática de algo que se deu há muito tempo atrás, porém, ela não é produto do momento, ela é algo que pode estar sempre sendo utilizado como motivo de estudo, tá? E a legenda, que tem como função descrever aí a imagem, correto? Vejam aqui comigo, a notícia, ela relata fatos reais que são veiculados em jornais impressos, na rádio, na TV, em revistas, na internet, etc. Qual que é a intenção dessa notícia? Informar o leitor com rapidez sobre os acontecimentos significativos e de interesse. E a construção desta notícia se dá pela manchete ou o título, o olho da notícia ou linha fina, que é o que vem, o trecho que vem em destaque abaixo da manchete, o lead, que é o resumo das informações, os recursos visuais que são representados aí pelas fotos, pelas ilustrações, às vezes por gráficos e também por tabelas. A apresentação dos fatos se dão sempre por ordem de importância. Então, aquilo que é mais relevante vem primeiro e depois o restante dos fatos vão sendo apresentados ao leitor pela sua ordem de importância. A linguagem desse texto, pessoal, ela é bem específica, porque ela precisa apresentar precisão, tá? Objetividade, clareza. Isso porque a notícia ou a reportagem tem que indicar o lugar, quando se deu, a hora em que se deu. Então, por isso de exigir essa objetividade, essa clareza. A confiabilidade, ou seja, as apresentações dos dados e as declarações das autoridades, elas servem para indicar para nós a veracidade dos fatos, mostrar que aquilo realmente é um produto confiável, que aquilo que está sendo apresentado ao leitor é algo que realmente se torna relevante e interessante. Emprego de linguagem não verbal também, fotos, desenhos e etc. Isso tudo para fortalecer a temática que está sendo trabalhada, que está sendo abordada.
Linguagem e construção do texto, títulos das notícias e reportagens, gente. As formas verbais estão sempre predominantemente no presente do indicativo. Isso porque passa ao leitor a impressão de proximidade entre o fato e o momento da leitura, ou seja, aproxima o leitor do momento em que o fato se deu, tá? Porque se nós colocarmos no pretérito, então vai dar a entender que isso aconteceu muito antes daquilo que está sendo apresentado para a gente. Isso muitas vezes pode ocorrer em desinteresse por parte do leitor. Por isso que o presente do indicativo é para aproximar o leitor do fato e o momento em que se deu. E alguns títulos não têm verbo, e quando não tem verbo é para dar maior ênfase ao tema tratado, tá? Do que propriamente a ação que se deu. Lembre que o verbo ele tem como função indicar, fortalecer a ação. E quando não tem verbo, o objetivo é dar maior ênfase ao tema que está sendo discutido. A data e o horário das ocorrências dos fatos serve para indicar o leitor ou localizá-lo no tempo, tá? Bem como da conclusão da edição, gente, para que a gente saiba quando que aquilo foi publicado, em que jornal que ele foi publicado. Tudo isso tem a função de informar o leitor para nos aproximarmos mais do ocorrido. Então, a data e o horário são extremamente importantes. O autor, gente, é a pessoa que escreve o texto, que também é responsável pela veracidade daquilo que é divulgado. Ou seja, se ele vai escrever sobre um determinado, às vezes pode aparecer editor também, tá? Se ele vai publicar uma notícia, é preciso que ele vá averiguar se esses fatos são realmente verdadeiros. Então, ele precisa buscar as informações da quantidade de dados possíveis ou de depoimentos, para que quanto mais informações e mais pessoas especialistas a respeito daquilo que se deu ou pessoas que testemunharam, maior veracidade terá aquele fato que está sendo apresentado. A organização gráfica, a distribuição dos textos, das fotos, gráficos, propagandas, ilustrações, dos mais variados tipos e cores e também tamanhos servem para causar diferentes efeitos e sensações no leitor. Então, quanto mais informações, quanto mais ilustrações, quanto mais cor tiver numa notícia, isso vai chamar mais a atenção do leitor, isso vai despertar nele sensações diferentes. Então, sempre estas cores, essas letras, esses gráficos, imagens, elas são usadas propositalmente para levar o leitor a ter uma determinada sensação, tá? Para que ele entenda aquilo de um modo diferenciado, tá? Então, por isso que as cores são usadas e por isso que elas são tão importantes quando vocês vão ler uma notícia, principalmente quando é em meio digital. Então, busquem para vocês verem que as cores são variadas e elas têm como função mexer com as sensações que nós temos. Já a manchete, que é o título dado à notícia, é para destacar o fato e sua principal função é chamar a atenção do leitor por causa do tema que está sendo discutido. Se é do seu interesse, então você vai automaticamente ler. Por isso que a manchete ela é escrita sempre em letras garrafais, ou seja, em letras grandes, para que chame a atenção de pessoas que se interessem por aquele conteúdo. E quando é um tema de interesse geral, então ele também chama e busca o seu olhar de um modo diferenciado para aquilo, para que você abra a notícia e leia. A linha fina ou olho da notícia é o trecho que é escrito em destaque e complementa as informações da manchete. Então, está sempre embaixo da manchete, sempre abaixo da manchete. O lead, primeiro parágrafo da notícia, tem os resumos das principais informações, principais fatos que serão tratados ou que serão relatados na notícia. Então, esse lead tem como função atrair a atenção do leitor, oferecendo-lhe as informações do texto
as informações ou o conteúdo que o texto abordará. Esse lead, gente, esse termo ele deriva de uma palavra inglesa, tá? E nesta parte nós precisamos encontrar todas as respostas necessárias para responder às seguintes perguntas: onde aconteceu o fato? Com quem aconteceu o fato? O que aconteceu? Que fato é este? Quando aconteceu? Como aconteceu? Por quê? Qual foi o assunto? Então vejam que todas essas perguntas elas devem ser respondidas pelo primeiro parágrafo de uma notícia ou de uma reportagem. Construção e linguagem do texto. Ordem de importância dos fatos. Depois que o repórter capta o fato e o redator escreve o texto, o editor decide a ordem de apuração. Isso porque, para comprovar sua veracidade, a notícia deve apresentar uma linguagem clara e objetiva, deve apresentar dados, declarações de pessoas envolvidas e, se possível, fotos, tá? E porque esses recursos eles têm como função mostrar que o texto é confiável, ou seja, provar que o texto é confiável, que as informações que estão sendo apresentadas nesse texto é de fato verdadeiro. O suporte é o nome que é dado aos veículos de comunicação no qual a notícia ou a reportagem será publicado. E entre esses suportes estão os jornais, as revistas, os livros, os cartazes, a televisão, os sites, as redes sociais de uma forma geral. Então, o suporte é onde o texto vai circular, é o meio de comunicação que vai publicar ou que vai abrigar esta notícia ou esta reportagem. Diferenças aqui entre notícia e reportagem. A notícia, ela relata os fatos para informar de forma imediata. A reportagem, além de noticiar, ela também amplia e aprofunda o conhecimento sobre determinado assunto e apura as razões e também os efeitos. A reportagem, ela é muito mais profunda, gente, ela é muito mais intensa e ela dá detalhes muito maiores do que a notícia consegue dar, porque a notícia, como ela é produto do momento, então ela é rápida, tá? Ela não tem tempo de buscar ou de aprofundar o conhecimento sobre o assunto. Já a reportagem não. A reportagem ela é produzida com muito mais tempo, então você tem mais condições de buscar maiores informações a respeito do assunto que está sendo discutido. A reportagem ela é mais longa, mais profunda do que a notícia, porque ela apresenta entrevistas com especialistas, depoimentos, pesquisas, referências a livros, estudos científicos, dados estatísticos, apresenta gráficos. Assim como a escolha das palavras e expressões chama a atenção do leitor em um texto verbal, a escolha da linguagem visual também é extremamente importante para ilustrar uma mensagem transmitida. Se vocês observarem a ilustração da capa da revista que eu coloquei ao lado para vocês, a explosão da solidão, da super interessante, vejam que tem uma pessoa no meio de uma multidão, porém, essa solidão, ela indica que por mais que nós estejamos conectados o tempo todo, nós nunca nos sentimos tão sozinhos. Então vejam aí que a linguagem visual, ela retrata o momento em que nós vivemos por conta dessa comunicação tão rápida que nós temos acesso. Então, a linguagem visual, ela é tão importante, tá, quanto a linguagem verbal. A reportagem, ela tem a intenção de informar, comprovar as informações, fornecendo, então, os dados, os depoimentos, as fotos, os mapas, tá? A construção do elemento são iguais os da notícia, o que, quem, onde e quando, tá? Também apresenta manchete, olho, lead, boxes. Esses boxes eles são explicativos, eles pegam partezinha do texto e dão informações mais aprofundadas.
A linguagem também é clara, ela também é direta, uso do tempo presente, exatamente para aproximar o leitor do fato, uso de aspas nas falas. Aqui a gente vai apresentar o discurso direto, não é através dos travessões, como é num texto narrativo. Aqui nós usamos as aspas para destacar as falas ou os depoimentos dos especialistas. Uso de parênteses nas explicações, tá? Então, as explicações mais detalhadas, elas são apresentadas entre parênteses. Lembrem-se que os parênteses, eles servem exatamente para isso, para explicar um termo anterior. Os recursos são muito parecidos com os da notícia, que são fotos, ilustrações, cores, mapas e boxes informativos.